esquecer as mágoas que eu tenho de alguém que eu amo muito? Por que temos câimbras nos pés e nas pernas? Por que meus dois filhos têm comportamentos tão diferentes um do outro, sendo que os dois tiveram a mesma criação? Qual o conflito relacionado a hipotireoidismo e ao cisto da tireoide? Olá, eu sou João Paulo Marquezin, sou o fundador da Escola Brasileira de Neurolinguística Familiar, o idealizador dos treinamentos Elan Vital Experience, Elan Connect e Elan Self Coach, e nós daremos início agora à 18ª edição do quadro João Paulo Responde. Se você quiser ver a sua pergunta respondida aqui no quadro, basta você deixar sua pergunta lá na minha caixinha de perguntas e respostas no Instagram, @JoãoPauloMarquezin. E as respostas que precisam de uma explicação um pouco mais elaborada, eu gravo aqui pro quadro João Paulo Responde. Pessoal, lembrando que semana que vem tem treinamento Elan Vital. Se você olhar todos os vídeos que existem aqui no meu YouTube, todas as perguntas que eu respondi no quadro João Paulo Responde, essa é a 18ª edição, todas elas têm a ver com aquilo que eu explico no treinamento. Todas elas trazem soluções, trazem explicações das quais o treinamento soluciona. Então, se você quiser saber sobre o que o treinamento fala, você pode me mandar uma mensagem, mas também você pode olhar os vídeos aqui e você vai perceber o quanto o treinamento pode ser útil para a sua vida. O treinamento, ele te ajuda nas suas questões pessoais, nas suas questões de relacionamento e nas suas questões profissionais também, as 3 esferas da vida. Vamos então para a primeira pergunta da semana. Como esquecer as mágoas que carregamos de pessoas que amamos muito? Eu costumo dizer que o sofrimento é algo ilógico, e com isso a mágoa é algo ilógico também. Não tem lógica ter mágoa de alguém, porque eu só tenho mágoa de alguém quando eu me frustro com essa pessoa. Só que a frustração que eu tenho em relação ao que essa pessoa me traz nunca tem a ver com o que a pessoa fez, e sim com a expectativa que eu tinha sobre aquilo que a pessoa deveria fazer para mim. Se você quiser aprender a não ter mágoa das pessoas que você ama, basta você pôr em prática tudo que você aprende lá no treinamento Elan Vital. Lá nós ajudamos você a compreender como que você cocria a sua realidade, como que você cria as regras na sua mente que fazem você ficar frustrado ou magoado com alguma coisa, como que funciona a mente humana, como que funciona a mente do outro, como que as últimas 7 gerações influenciam no comportamento das pessoas que você vai atrair para a sua vida. Nós trabalhamos a sua infância, nós trabalhamos os seus relacionamentos passados, né? Então, o treinamento Elan Vital te ajuda bastante com essa questão de você não carregar mágoas. Você sente mágoas porque durante a sua vida você desenvolveu um conjunto de regras. Regras que vão dizer se aquilo que o outro faz vai te deixar feliz ou triste, alegre ou depressivo. Se aquilo que os outros vão fazer vão te deixar bem ou mal. Nunca tem a ver com o que o outro faz, sempre tem a ver com as suas regras. Então você precisa mudar as suas regras e impor regras de uma maneira que não importa o que o outro faça, você sempre vai ser feliz. Até porque, se o outro nunca mudar, você vai ficar magoadinha pro resto da vida? Um dos conceitos que eu explico no treinamento Elan Vital é justamente isso, o conceito do sujeito e do predicado, que é um conceito da PNL. Basicamente ela diz o seguinte, que enquanto eu acreditar que aquilo que o outro faz vai ditar qual é o meu estado emocional, dificilmente eu vou ser feliz. A questão é eu aprender a ter habilidades e eu aplicar na minha vida essas habilidades. Lembrando, gente, que o treinamento Elan Vital não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é você praticar os conhecimentos adquiridos. O treinamento Elan Vital, assim como todo o meu conteúdo, são transferências de conhecimento. Quando você aplica esses conhecimentos na sua vida, a vida melhora. Então o que você precisa fazer é aplicar aquilo que você aprende no treinamento Elan Vital. Para que o cérebro consiga integrar aquilo que eu ensino, porque às vezes você está assistindo, não fez o treinamento Elan Vital, mas já leu um livro, já foi em outros treinamentos, já fez uma terapia, enfim, já foi na igreja, já descobriu que não tem mais por que você ter mágoa, mas essa mágoa está ali impregnada na sua mente. Então existe um roteiro que eu vou passar para vocês, muito simples, de como tornar difícil sentir mágoa, tá? Porque é que as regras que existem na sua mente sobre o bem e mal fazem com que você torne fácil se magoar com as pessoas, né? O que precisa para essa pessoa que te magoou te deixar feliz? E se ela não fizer, você nunca mais vai ser feliz? Quem que é o dono da sua felicidade? Quem que é o dono da sua felicidade? Então, basicamente, na nossa mente existem muitas regras
que nos fazem ficar bravos com alguém, que nos fazem ficar magoados se a pessoa não faz aquilo que as nossas regras ditam, que nos fazem ficar irritados, frustrados, depressivos, ansiosos com o que o outro faz. E regras para eu ser feliz, quais são? E se eu invertesse essas regras? Se eu criasse regras na minha mente que tornasse difícil eu me frustrar, seria interessante para você? Então anote esse script. Serve para a mágoa dessa pessoa aqui que fez a pergunta, mas serve para qualquer coisa, tá? Eu nunca mais vou cometer a estupidez de sentir mágoa, de sentir raiva, de sentir dor, quando X acontecer. Tá? Então eu nunca mais vou cometer a estupidez de carregar, ou eu nunca mais vou carregar o sentimento estúpido de mágoa quando a minha mãe fizer XPTO pra mim, quando meu marido chegar tarde, quando meu chefe vir gritar comigo. É aquilo que serve pra você. Eu nunca mais vou cometer a estupidez de me sentir XPTO quando fulano de tal, quando X coisa acontecer. Este sentimento, no caso de mágoa, só traz pra mim, aí você anota todas as coisas ruins que esse sentimento traz pra sua vida. Eu não consigo dormir, eu não consigo render no trabalho, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu tenho medo que vai acontecer de novo com outras pessoas. Anota tudo de ruim. Então, eu nunca mais vou cometer a estupidez de sentir XPTO quando XPTO acontecer. Esse sentimento me traz... Aí, como você fez o Hello Vital, ou como você assistiu todos os meus vídeos até hoje, eu tenho certeza que já tem ferramentas na sua mente que você não sentir assim. Só que você só esqueceu de aplicá-las. Então você vai colocar: eu só vou sentir XPTO quando isso acontecer, se continuar pensando que, por exemplo, que as pessoas têm que fazer o que eu quero, que as pessoas fazem para me atingir, que as pessoas... Enfim, aquilo que você pensava que causou a sua mágoa. Aí você vai colocar ao invés de, e aí nesse ao invés de você vai colocar tudo que você aprendeu no Hello Vital, tudo que você aprendeu no curso que você fez, tudo que você aprendeu no livro que você fez. Por exemplo, no Hello Vital, pensando em mágoa. Eu nunca mais vou cometer a estupidez de me sentir magoada quando a minha mãe gritar comigo. Afinal de contas, este sentimento me traz tristeza, eu fico sem dormir, eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo nem transmitir amor pro meu filho, eu levo isso pro meu trabalho e não consigo me concentrar nos meus pacientes e clientes. Eu somente continuarei magoado com a minha mãe se eu continuar acreditando que ela tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, se eu continuar acreditando que ela que é responsável pela minha felicidade, se eu continuar acreditando que, vamos ver, que faltou algo da minha mãe pra mim. Ao invés de lembrar que eu já recebi o suficiente da minha mãe, ao invés de lembrar que mapa não é território e que minha mãe pode ter uma forma diferente de ver a vida, ao invés de lembrar que eu sou responsável pela minha felicidade, independente do que o outro faz. Por isso, a partir de hoje, quando a minha mãe fizer XPTO, eu vou me sentir assim, assim, assim. Ou eu vou fazer isto, isso e aquilo para que eu possa ser feliz. Ok? Então, eu nunca mais vou cometer a estupidez de XPTO quando 3 pontinhos acontecerem. Eu só vou sentir o sentimento, seja mágoa ou tristeza, se eu continuar consistentemente acreditando que... Então você coloca aquilo que você acredita que faz você sentir aquele sentimento, ao invés de... E aí você repete isso, porque daí vai entrar na sua mente, está criando uma regra na sua mente para que seja difícil você sentir aquilo que você sentiu quando a pessoa que você ama fez aquilo. Por que sentimos câimbras nos pés e nas pernas? Vamos lá, gente. A câimbra nem sempre ela está relacionada aí com um esforço repetitivo ou com uma falta de nutriente. Ela pode estar relacionada. Mas e quando a pessoa tem câimbra e a alimentação dela está ok? Ou quando, por exemplo, você e o seu irmão gêmeo fizeram o mesmo esforço físico e só você teve câimbra e o seu irmão gêmeo não. Mesmo que os dois se alimentem na mesma casa e os dois comem a mesma coisa. E eu posso dizer para vocês que raramente está relacionado a uma má alimentação ou a um esforço repetitivo, tá? Normalmente, a câimbra, assim como os vários outros sintomas, a maioria dos outros sintomas, está sempre relacionado a um conflito. Então eu preciso pensar que conflito eu tive antes da minha câimbra. E a câimbra, ela tem a ver com um conflito de desvalorização ou impotência, mas tem uma diferença. A impotência tireoide é diferente da impotência da câimbra, tá? Daqui a pouquinho eu até vou responder uma pergunta sobre tireoide.
É mais um sentimento então de autodesvalorização, por eu não conseguir alcançar aquilo que eu gostaria de alcançar. Então eu tenho um objetivo na vida e entro em contato com a ideia de que eu não cheguei lá, de que eu não fui bom o suficiente, de que tudo que eu fiz não foi potente o suficiente, né? Então, quando nós passamos por alguma coisa que nos faz pensar que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria, que a gente não correspondeu às expectativas dos outros ou da nossa, nós acabamos desenvolvendo aí câimbras. Eu atendo bastante gente que tem câimbra recorrente, tá? No meu consultório, e o que eu percebo é que as pessoas falam: eu não posso, eu não consigo, é muito difícil pra mim, até mesmo eu sou burro. E por que às vezes dá câimbra fazendo exercício? Justamente porque você não sentiu potência suficiente. Porque você às vezes queria fazer aquele exercício e percebe que não conseguiu, que você não superou as expectativas. Naquele momento você tem câimbra. A câimbra a gente fala que é uma crise epileptóide, ela acontece na crise epileptóide. Ou seja, quando você está passando pelo conflito ou relendo o conflito. Ou curando o conflito também, tá? Mas normalmente quando você está passando ou relendo o conflito. Então você acaba desenvolvendo esse sintoma aí de câimbra. Muitas vezes você pode estar relendo um conflito da sua infância, então na hora você não tem consciência, tá? Muitas vezes você pode estar relendo um conflito dos seus pais, avós, bisavós, de impotência muito grande, de desvalorização, da sensação de não ter correspondido às expectativas suficientemente. Pode ser no exercício mesmo, mas pode ser no trabalho, pode ser com a esposa. Então uma pessoa tem câimbra em casa sempre, de repente a esposa está cobrando muito deste homem, por exemplo. Ou este homem não se sente bom o suficiente para alimentar a família. São exemplos. Então a câimbra nos pés e nas pernas, eu acredito que seja alguma coisa relacionada às direções que a família está tomando, no qual aquela direção que a família tomou não está atendendo às expectativas, não está correspondendo às expectativas aí esperadas para o caminho que foi tomado. Bebês com sono agitado. Não era assim. E faz 2 meses que está assim. Eu recebi 2 perguntas sobre bebês com sono agitado, tá? Uma pergunta que é essa e outra onde a mamãe falava que o bebê até levantava de noite, né? É muito comum, tá? Bebês terem essa insônia. Eu recebo muito no consultório, dá muito resultado, inclusive com a microfisioterapia. Crianças carregam conflitos dos pais. Os pais dão amor para a criança e muitas vezes a criança confunde. Ela acredita que a reparação, que a compensação pelo amor que os pais dão é ela carregar os conflitos dos pais com ela. E sempre quando uma criança carrega os conflitos dos pais com ela, quanto mais nova ela é, menos ela vai dormir, tá? Então, lá na sessão a gente explica algumas coisas para os pais sobre como separar a criança dos pais e faz a microfisioterapia, tá? A micro por si só dá resultado. Muitas vezes eu falo para os pais, vocês precisam fazer o treinamento de Love Vital, pais, vocês precisam resolver as questões de vocês. E aí, tem N questões. Às vezes o pai está com um problema no trabalho, não consegue deixar no trabalho. Às vezes o pai e a mãe não estão se dando bem. Às vezes tem alguma preocupação financeira. E a criança, quanto mais nova ela é, mais esponja ela é para tudo isso. A criança, ela nasce uma bolinha de luz. E por ela nascer uma bolinha de luz, ela é inocente. Claro, ela é inocente até porque ela nem tem raciocínio lógico para não ser inocente. Então ela acaba absorvendo qualquer vibração. E qualquer vibração de perigo faz a natureza com que eu precise ficar acordado, porque senão eu não vou sobreviver. E às vezes você me fala assim, mas de dia ela dorme, por que só de dia ela dorme? Porque de dia ela sabe que os pais estão acordados. Então é como se a criança não conseguisse relaxar, porque existe um perigo que está sendo oferecido à noite, onde todo mundo está dormindo, e como tem problemas na família, então ela fica acordada para que o problema não seja um predador que venha pegar na noite. É algo bem arcaico, tá? Mas o que eu posso te dizer é que com uma sessão de microfisioterapia já resolve bastante, tem bastante casos assim. Também, o que acontece muitas vezes? Quando a criança vai dormir sozinha no quarto, tá? Até os 7 anos de idade, é difícil para a criança entender o porquê que ela precisa dormir no quarto. Claro que se você for explicando para ela todos os dias e com carinho, né, fazendo brincadeira, fazendo de uma forma bem alusiva e levar ela para o quarto dela e ela ficar, maravilha. Mas muitas vezes a criança, quando ela vai para o quarto sozinha, ela se sente abandonada, ela se sente sozinha, ela sente medo. E se eu estou abandonado sozinho com medo, eu tenho que ficar acordado. Por quê? Porque pode vir um predador me pegar. Não conscientemente. É um estímulo arcaico. Por que eu ficaria sem dormir? Porque existe algum perigo se eu dormir. Então pode ser a questão do quarto, pode ser que os pais estão muito nervosos, que ela está carregando alguma coisa dos pais. Se
Se ela já vai na escola, né, às vezes na creche, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa lá. Aí ainda, por exemplo, se tiveram abortos no sistema familiar, essa criança pode estar representando isso. Se ela não estiver no lugar dela, por exemplo, o primeiro filho tem o seu lugar, o segundo filho tem o seu lugar e a sua função, o terceiro filho tem o seu lugar e a sua função. Se ela é a quarta filha, mas acha que é a primeira, ela pode ter dificuldade de dormir, ela pode estar carregando um conflito dos pais, avós, bisavós, tataravós. Então, nesse caso, eu dei alguns exemplos do que pode ser, mas a gente precisaria conversar na sessão. Né? E aí o que a gente faz na sessão? A gente faz a microfisioterapia e a criança já dorme. Gente, a microfisioterapia é incrível. Independente do que eu converso com você na sessão, a micro faz efeito. Por que eu teclo tanto na questão da inteligência emocional? Porque não adianta fazer micro se você continuar com o problema, né? Depois de 3 meses você passa pelo problema de novo e você volta a ter o sintoma. Então, eu falo muito mais de inteligência emocional do que de microfisioterapia, por isso. Mas a prova de que a microfisioterapia dá resultado é o resultado que tem com bebês. Aliás, eu adoro criança, eu tenho uma paixão por criança, uma facilidade muito grande com criança. Então, talvez esse meu amor também é transmitido pela criança, eu consigo transmitir a tranquilidade que a criança precisa. E isso prova que a micro e que o toque e que a intenção faz com que a criança fique bem, né? Você pode ir conversando com a criança, falando que ela não precisa ter medo, que a casa é segura, que está tudo bem, que se o papai e a mamãe tiver alguma questão que não está bem resolvida, ela não precisa carregar, que ela está livre, que ela é só uma criança. Você pode ir falando para a criança também no ouvidinho dela de noite, quando ela já dormiu, depois de uns 30 minutos, que ela vai, talvez ela já se acalme. Do contrário, a gente agenda uma sessão de microfisioterapia que eu tenho certeza que será incrível. E aí pode ser que lá na sessão de microfisioterapia se eu identifique que os pais estão com um conflito que eles não conseguem resolver, eu chamo os pais para conversar ou eu chamo os pais para fazer o treinamento Elovital, onde eles vão aprender a gerenciar as suas emoções. Meus filhos não me obedecem. O que fazer? Essa mãe ela conta que os filhos não obedecem, especialmente na frente dela, que vai na casa da madrinha, o filho é legal, que vai na escola, os dois são anjos, brigam só na frente do pai e da mãe. Esses filhos querem mostrar algo para os pais, algo do sistema familiar. Os pais precisam entender, conhecer, reconhecer e aplicar em suas vidas os princípios básicos que fazem a vida fluir, para que os filhos não precisem, através dos seus comportamentos, mostrar algo para os pais. Os filhos que brigam, brigam por amor. Normalmente eles querem mostrar uma exclusão. É bem comum que tenha um aborto entre eles dois, tá? Então, como eu disse, o primeiro filho tem o seu lugar, o segundo filho tem o seu lugar e a sua importância e a sua missão, o terceiro filho tem o seu lugar, a sua importância e a sua missão. Quando o terceiro acha que é o segundo, o primeiro coloca o terceiro no seu lugar, tá? Porque quando uma criança morre, quando tem um aborto, mesmo que seja inconsciente, às vezes os pais não sabem. Daí também, na sessão a gente acaba descobrindo se teve ou não. Quando o segundo faleceu, foi um aborto, né, mesmo que seja inconsciente, isso gera uma frequência vibracional na alma familiar. E aquela frequência ela existe. Quando o terceiro nasce e fala, eu sou o segundo, ele está excluindo o primeiro, aliás, o segundo. E está se colocando no lugar do segundo. Inclusive o terceiro que se coloca no lugar do segundo é aquela pessoa que não para em emprego algum. É aquela pessoa que começa 5 faculdades e não termina nenhuma. É aquela pessoa que sempre inicia muitos projetos e não vai pra frente em nenhum. Né? Isso pode acontecer ou porque ele está no lugar errado no sistema familiar dele, ou porque ele não tomou a energia suficiente dos pais. Então a gente resolve isso nos treinamentos, resolve isso nas sessões. Né? Então você precisa se conectar com o amor do seu pai. Você precisa se colocar no seu lugar novamente. E aí o que acontece? Para que a ordem seja estabelecida por amor a todo o sistema familiar, o mais velho, ao perceber que o mais novo está fora do lugar, e com isso não se encontra na vida, que é o exemplo aqui, né? Ele acaba empurrando o mais novo para o lugar dele, para que o conflito seja resolvido, para que a ordem seja restabelecida. Porque para que uma família tenha sucesso, para que as pessoas tenham sucesso, nós precisamos compreender os princípios básicos. A ordem, quais são as ordens? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio e lealdade. Quando uma dessas ordens não é compreendida e não é praticada, alguém de forma inconsciente, por amor, para salvar toda a família, vai causar uma dinâmica onde ele tenta, através dessa dinâmica, restabelecer a ordem. E quando a gente não entende, a gente combate isso, ou seja, quando a gente combate, a gente não olha para isso novamente e mais coisas ficam excluídas além do aborto. Fica excluído os 2 filhos tentando mostrar e toda a família acaba ficando mais pesada. E aí na próxima geração, 2 irmãos brigam muito novamente. Por quê? Porque não foi visto.
Então, o que eu vou falar? Tem alguma coisa excluída no sistema familiar, né? Eu precisaria conversar com você. Normalmente é um aborto, tá? Que faz com que isso aconteça. Mas também pode ser um assassinato, mas também pode ser um abandono, uma criança que foi dada e não foi incluída na família, uma criança que foi excluída. Pode ser, por exemplo, por causa de um roubo, por causa de um assalto, por causa de algo que não foi olhado na família. Aí cada caso é um caso, não tem como eu te falar o que é. Uma sessão ajudaria você a compreender isso. Ou o Ela Connect, ele ajuda você. Lá no Ela Connect nós temos pelo menos 3 horas de perguntas e respostas, onde eu faço perguntas e você vai respondendo. E nessas respostas você vai identificando onde estão as questões que fazem você ter o comportamento que você tem. De onde vêm as crenças que fazem você achar que é justo você bater no seu irmão. E você identifica inclusive essas crenças inconscientes. Qual o conflito relacionado ao hipotireoidismo e a um cisto de tireoide? Vamos lá. Primeiro, a glândula tireoide ela é responsável basicamente pela produção de T3 e T4, que são hormônios que vão regular o nosso metabolismo. Quando eu tendo a um hipertireoidismo, eu tendo a acelerar o meu metabolismo, e quando eu tendo a um hipotireoidismo, eu tendo a diminuir o meu metabolismo. Para a gente falar de tireoide, nós precisamos entender que existem 2 partes da tireoide. É dividido em 2 partes. Nós temos a parte endodérmica, que é a tireoide propriamente dita, e nós temos a parte ectodérmica, que são os ductos da tireoide, tá? Ambas as partes, o conflito é um sentimento de impotência, tá? Onde eu não pude agir rápido o suficiente. Mas quando a gente fala da tireoide endodérmica, a gente pensa em algo mais vital. Quando a gente fala da tireoide ectodérmica, a gente pensa em algo mais de contato e separação. Então vamos pensar em algo vital. Exemplo. Eu estava na rua com uma criança na mão e eu soltei a mão da criança só para ver alguma coisa ali no meu celular. 2 segundos. Nesses 2 segundos, a criança atravessou a rua e foi atropelada. E eu não fui rápido o suficiente para salvar a criança. A partir disto, a minha tireoide ela aumenta de tamanho porque eu tive um conflito onde eu não agi rápido o suficiente. Esse é o conflito de tireoide sempre, tá? Para quê? Para que eu possa produzir mais hormônios, para que da próxima vez que acontecer esse tipo de conflito, ou enquanto eu estiver pensando, arrependido do conflito, com raiva de mim mesmo sobre o conflito, enquanto eu estiver passando pelo conflito, a minha tireoide tende a crescer e eu gero um hipertireoidismo, tá? Nessa fase é comum que a parte ectodérmica da tireoide, que são os ductos da tireoide, elas vão ulcerar. Para quê? Porque eu aumento o tamanho da tireoide, então eu preciso que essa produção de hormônios seja escoado o mais rápido possível, seja transferido para o corpo o mais rápido possível. Então os ductos aumentam para que eu tenha mais hormônios, para que eu seja mais rápido a partir de agora, tá? Pensando aqui na tireoide endodérmica, tá? Às vezes o ducto nem vai mudar também. Quando eu penso na parte ectodérmica, eu preciso pensar em um conflito onde realmente eu não pude reagir, mas onde eu estou passando pelo conflito ainda. É um conflito onde eu sou obrigado a manter contato com algo que eu não quero, com um chefe que me humilha o tempo todo porque eu não posso pedir a conta. Eu gostaria de pedir a conta do meu trabalho, mas meu chefe sabe um segredo meu. Então, é um sentimento onde eu não posso evitar que algo ruim aconteça, mas esse algo está acontecendo. É um sentimento de estar com as mãos atadas, tá? Na questão da tireoide ectodérmica. Na tireoide endodérmica, é um conflito onde eu não pude reagir rápido e algo muito ruim aconteceu. Então na tireoide endodérmica eu vou ter um aumento tecidual, e na tireoide ectodérmica, se eu estou passando por algum momento onde eu fico de mãos atadas, eu também, na fase ativa, eu vou ter uma ulceração dos ductos da tireoide. Então no caso aqui da tireoide ectodérmica, quando eu me sinto de mãos atadas, esses ductos na fase ativa do conflito, enquanto eu estiver passando pelo conflito, eles vão alargar para que os hormônios da tireoide sejam entregues mais rapidamente para a corrente sanguínea, para que eu acelere o metabolismo, para que eu resolva essa questão de estar de mãos atadas o mais rápido possível. Quando eu resolvo o conflito da tireoide ectodérmica, ou seja, de estar de mãos atadas, eu tendo a um hipotireoidismo, até porque na fase ativa eu tive uma exaustão da minha tireoide, tá?
e também aquilo que vocês chamam de cistos na tireoide. Então aqueles ductos que foram alargados, eles precisam ser refeitos, porque não estão mais passando pelo conflito. E quando esses ductos são refeitos, conforme é o tamanho do conflito, é o tanto de tecido que vai ser depositado lá. Tá? Então se o conflito for muito grande, eu vou ter muito tecido. É como se fosse um calo ósseo do osso após o osso quebrar. Então vai aumentar de tamanho. Né? Para quê? Para que se refaça esse tecido, para que os ductos voltem ao tamanho normal. Nesse caso, depois que o ducto já estiver restaurado, esse excesso de tecido seria degradado por vírus, fungos e bactérias, quando disponíveis. Quando não disponíveis, forma um cisto benigno ali, e aí o paciente não tem nenhum problema com isso, né? A não ser que pode causar um hipotireoidismo, porque esse cisto benigno está obstruindo os ductos da tireoide. Já na tireoide ectodérmica, na fase ativa eu tenho um tumor de tireoide, e normalmente esse tumor vai ser taxado como um tumor maligno, tá? Porque vai estar crescendo, já que eu estou na fase ativa, e na fase PCL eu vou ter uma degradação, e vou gerar um hipotireoidismo. Então, normalmente, é comum que seja lá, se o conflito for eu não conseguir evitar algo ruim, ou o conflito for eu estou de mãos atadas e não consigo evitar algo ruim que está acontecendo, pode ser que as duas tireoides trabalhem, tá? Tenham essas alterações. Então o que a gente precisa fazer? No seu caso, como você tende a um hipotireoidismo e tem esse cisto, eu acredito que seja a tireoide ectodérmica, onde em algum momento da sua vida você se sentiu de mãos atadas, você até teve um hipertireoidismo. Perceba se uns 6 meses antes de você ter os sintomas de hipotireoidismo, você não tinha fístulas anais, tá? Porque lá na embriologia a gente fala assim que quando o embrião está se formando, nas primeiras fases do embrião, o ânus e a boca, elas são grudadas, tá? Justamente mais ou menos onde está a tireoide. Daí isso se solta e forma o tecido endodérmico, no caso, né? Que seria o tubo digestivo, e parte daquele tecido que está na tireoide vai para o ânus. Então, talvez, para você identificar se você teve um conflito onde você está de mãos atadas, na fase ativa do conflito, antes do hipotireoidismo, antes do bócio, você provavelmente teve algumas fístulas anais. Não necessariamente, mas pode ser que teve, tá? Então, no seu caso, eu acredito que seja o que você sentiu de mãos atadas, mas já está resolvendo esse conflito. Já saiu do conflito, e esse cisto ele pode se desfazer com o tempo, tá? E você pode voltar ao normal. Desde que você, por exemplo, não crie um conflito de sentir de mãos atadas porque você tem um nódulo na tireoide. Desde que você não passe pelo conflito, porque às vezes você vai e volta no conflito. Então você precisa aprender a sair desse conflito onde você se sente de mãos atadas, ou deixar em paz um conflito onde você não reagiu rápido o suficiente. E aí você vai se curar. Tudo bem? Novamente, no treinamento Elovital, você acaba entendendo por que você se coloca em situações onde você fica de mãos atadas, o porquê que acidentes acontecem na sua família, né, que eu dei o exemplo do acidente antes. E aí quando você integra tudo isso, você nem passa por esses conflitos e não tem problemas de tireoide. Então esses são os conflitos. Se for a tireoide endodérmica, que é a tireoide propriamente dita, é um conflito onde você não pôde reagir rápido o suficiente. E isso causou algo muito ruim. E aí você tende a um hipertireoidismo para que você possa resolver isso rápido. Depois que você resolve o conflito, tem um tempo que a tireoide precisa descansar. E aí você tende a um hipotireoidismo. Já a tireoide ectodérmica é um conflito onde você está passando pelo conflito, mas está de mãos atadas. Na fase ativa tem um alargamento para que os hormônios da tireoide possam atingir a corrente sanguínea, para que você se sinta mais potente, acelerado para resolver o conflito, para sair daquilo, tá? E na fase PCL você vai ter formação de cisto para refazer o tecido desse alargamento. Novamente, inteligência emocional salva você de tudo isso. Por que os filhos têm personalidade tão diferente, mesmo se foram criados da mesma maneira? Basicamente porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas individualidades. Já imaginou se todas as pessoas fossem iguais? Se ninguém tivesse pensado diferente e inventado a roda há um tempo atrás? Se ninguém tivesse discutido para romper alguns paradigmas da sociedade? Talvez as mulheres não poderiam tomar banho de mar até hoje. Então é interessante que filhos pensem diferente um do outro. Quando a gente quer colocar nossos filhos numa forminha e que eles pensem somente da maneira que a gente pensa, nós estamos privando eles do crescimento. Agora, se você acredita que um dos seus filhos tem um problema de comportamento, eu sempre costumo dizer que o filho ovelha negra da família é o filho que mais ama a família. Ele traz no comportamento dele aquilo que os pais não enxergam. Então vamos supor que você não gosta da sua mãe porque a sua mãe fala muito palavrão, porque a sua mãe é muito direta, porque a sua mãe não demonstra sentimentos.
só que é sua mãe. E existe uma lei no universo que diz que todos da família pertencem assim como são. E como você até ama sua mãe, mas você julga o comportamento dela, pode ser que um dos seus filhos se comporte exatamente igual à sua mãe, porque assim, através dele, você vê aquilo que você não aceita na sua mãe. Então o que você precisa fazer para que esse filho não precise carregar dos seus conflitos? Você precisa aprender a gerenciar suas emoções. Aprender você mesmo a resolver. Toda a exclusão gera uma compensação no sistema familiar. Então filhos são diferentes por causa da sua individualidade, filhos são diferentes porque assim são as diferenças que nos fazem crescer, e filhos são diferentes porque eles podem carregar algo do sistema familiar, e eles são diferentes de uma forma nociva, de uma forma disfuncional, tá? Mas é normal os filhos serem diferentes. Quem é mãe de gêmeos pode observar. Normalmente um dos gêmeos é mais retraído, mais tranquilo, e outro é mais falante, outro é mais explosivo. Porque na natureza, isso amplia a possibilidade de se resolver os conflitos biológicos. Quando há algo que precisa ser resolvido e demanda um pouco mais de coragem e de foco para ser resolvido, aquele irmão que tem esse foco vai lá e resolve. E na natureza isso garante a sobrevivência do clã. Quando há algo que precisa ser resolvido demanda mais amor, mais compreensão, mais carinho, aquele irmão que vem com essa característica vai lá e resolve. Então existe a garantia da sobrevivência do clã. Então não é errado, não é ruim, tá? Um filho ter um comportamento diferente do outro. Agora, se um filho seu está agressivo e ele nunca viu ninguém agressivo na frente dele, bem provavelmente ele carrega algo do sistema familiar, e por amor à família ele mostra aquilo que está excluído. Filhos ou ovelhas negras da família são pessoas que estão à procura daquilo que está excluído no sistema familiar. Né? Então, às vezes você exclui a mãe, às vezes você exclui o pai, às vezes você tem dó do irmão. E a gente precisa compreender as dinâmicas relacionais que fazem o pai ser assim, a mãe ser assim, o irmão ser assim, para que a gente tome em nosso coração. E quando a gente toma em nosso coração, o nosso filho não precisa mostrar. O nosso filho mostra esse comportamento por amor a gente. Quando a gente não olha para alguma coisa, o nosso filho nos mostra. Claro que não precisa, a gente poderia liberar esse filho, e é muito fácil liberar. É sempre deixar bem claro para os filhos que eles não precisam carregar os conflitos de adultos com eles. Mas se você ainda não olhar, uma outra criança, o seu marido vai mostrar, o seu chefe vai mostrar aquilo que você não aceita em você, no seu passado ou no seu sistema familiar. Então, basicamente, se é uma personalidade disfuncional, provavelmente é algo do sistema. Ainda pode ser que essa criança sofreu abuso, pode ser que essa criança sofra bullying na escola, há de se observar também, né? Mas se aparentemente está tudo bem, então a alternativa que a gente olha é para a alternativa do sistema familiar. Bom, gente, essa foi a 18ª edição do quadro João Paulo Responde. Espero que eu tenha servido vocês, que isso tenha ajudado vocês a esclarecer as questões de vocês. Se tiverem mais perguntas, podem deixar aqui nos comentários dos vídeos ou lá na caixinha de perguntas e respostas do meu Instagram, que toda semana eu venho aqui e gravo um vídeo. No sábado que vem nós não teremos o quadro João Paulo Responde, porque eu estarei ministrando o treinamento Love Vital Experience. Aliás, se você ainda não se inscreveu e percebeu que é a sua hora, você pode se inscrever. Se você ver esse vídeo depois do dia 6 de novembro, não tem problema nenhum. O treinamento ele vai passar por um hiato de alguns meses agora, para a gente reorganizar algumas coisas na equipe, mas ele voltará sim, tá? E você poderá fazer o treinamento em outro momento, ou então você poderá optar pelo Elo Connect, que é o treinamento Elo Vital Experience online, 100% online, é maravilhoso também, te ajuda bastante, ok? Um forte abraço para vocês, lembrando, gente, que esse conteúdo não é terapia, não é uma verdade com ponto final, é a minha observação baseada naquilo que eu percebi nos últimos 12 anos de profissão, e nada substitui uma consulta médica, nada substitui uma terapia, tá? Do que eu falo aqui. E o que eu falo aqui é um norte para vocês terem uma noção de onde vem, baseado nos meus conhecimentos, ou seja, baseado na sapiência Elo Vital. De qualquer maneira, é baseado em evidências, porque fazem 12 anos que eu trabalho com isso, e é feito com amor, por uma alma humana para ser entregue a outras almas humanas. De verdade, eu espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Um forte abraço para vocês e até mais!